Penser aussi la vie éternelle. Estamos no nosso pensamento acerca da vida interna. Esa base ya ebandeli ya mateya ya vie chrétienne. É a base do princípio da vida cristã. Soki vi na yo. Se a sua vida, essa pregação te passar, et puis kat na yo, e dentro de ti não tinha vida interna. Lelo total ça va avantage sur mutazana. Hoje vamos mostrar a vantagem se a pessoa tem a vida interna. Ontem tentamos demonstrar o que é a vida interna. E tentamos demonstrar um pouco e como que a pessoa pode acolher. Começamos. Verset clé na Bible é Jean 3:16. O nosso verso-chave é João 3:16. Amém. Amém. Totangi. Vamos fazer leitura. Vamos fazer leitura. Jean 5. João 24. 5:24. Jean chapitre 5, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À 25. 24 à 25. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Awa apôtre Pierre, Jean Coutu, aqui apóstolo João révélé ce mystère moko. Está revelando um mistério. Là-bas qui soko moneska ba komi en vérité. Parce que se você viu um lugar que escreveu na verdade, e Deus está a jurar em si mesmo. Diz aquele que vai ouvir a minha palavra. E ele coloca em prática. E ele crê naquele que me enviou. La vie éternelle. Ele diz que vai ter a vida interna. A vida interna. E como que se adquire? Parce que tu comprends que la vie éternelle, a vida interna é a vida de uma pessoa que Deus il y a Jésus-Christ pegou no caminho de Jesus Cristo que veio nos dar. Por isso falamos assim. Temos o primeiro Adão e temos o segundo Adão. O primeiro Adão foi físico. Ele que nos trouxe a maldição. O segundo Adão é espiritual. Ele que nos trouxe a vida. Aleluia. Amém. La vie éternelle, a vida interna já existia no Adão. Quando Adão fez pecado, saiu dentro dele. Deus disse: no dia que vão comer esse fruto, morrer é espiritual. Por isso que ele te dizia: toda pessoa pode viver se a pessoa se ministra, se ele não acolheu Jesus, ele tem a morte espiritual. Físico se ele morre, mas espiritualmente está morto porque não acolheu Jesus. Quando a pessoa fica para acolher Jesus, la vie éternelle. Assim que ele vai ter a vida interna. A vida interna falamos que é uma vida para sempre. Se está dentro de ti, é o Espírito de Deus dentro de ti. Se ele entrou, ele entra no espírito do homem. Porque a pessoa está composta no corpo, alma e espírito. Quando nós falamos que acolhe Jesus, la vie éternelle, a vida eterna entra no seu espírito. Hoje vamos ver como que faz o trabalho dentro do homem. Não queremos que tu procure a libertação. Amanhã para te complicar. Não queremos que tu procure a libertação. Amanhã isso é as mesmas coisas, os demônios estão a voltar contra ti. Não falei que uma vez a pessoa quando entra no domínio espiritual tu vai subir.
subir. E vai ver que muita gente até hoje não está com as irras da muita gente. Está com o ciúme da muito tempo. Está com o seu comportamento da muito tempo. Alléluia. E tem as suas maneiras antigas. La vie éternelle. Quando estamos a falar vida eterna, é um bom presente que Deus nos deu. O que eu quero La vie éternelle est ça. A vida eterna adquire-se pela graça. La vie éternelle est grâce. Então mostra que a vida eterna adquire-se pela graça. Vamos abrir a Bíblia. Tite 3. Livro de Tito 3. Tite chapitre 3 verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Verset confirmé que esse verso está confirmado. La vie éternelle adquirimos da vida na eterna moyen ya grâce. No caminho da graça. Não é pelo seu dinheiro. Nem porque estão com o pastor. Nem porque tu tens relações. La vie éternelle, a vida eterna Deus dá na graça. Seja pobre. Ou como rico. Outra pessoa pensa que Deus vai lhe considerar graça para não acolher Jesus, só que ele é. Aleluia. Outra pessoa pensa orar só por riche. Pessoa pode ser rica. Pessoa de muito dinheiro. Deus lhe concedeu a graça. Ele abriu os olhos. E mostrou para ele lhe conhecer. O que é graça? Quando você ouve a graça, é Deus. Ele próprio veio. Te abre os olhos. Te abre o espiritual. Para tu compreender as coisas que a pessoa está compreendendo. As que a pessoa está compreendendo. Aquele que esteve na igreja para libertação. E aquele que esteve na igreja para ter casamento. Mas tu Deus te levou no outro aspecto. Além da libertação. Além do casamento, compreendeste Jesus no aspecto de salvação, la vie éternelle, no aspecto que tem vida eterna, e tem algo que é mais que todas as coisas. Afinal, se você adquirir, é aquele que vai puxar todas as coisas que tu estás a precisar. E hoje vamos ver, quando a pessoa tem a vida eterna, como vimos ontem, entramos na profundeza. Vou te dar alguns versos. Faz o esforço. Faz o exame de consciência. Será que tu acolheu Jesus? Aleluia. Amém. Est-ce que Jesus a partir d'Adam? A partir de Adão. E tudo que está la vie éternelle. Não estavam nascer com a vida eterna. Jesus Christ que nos trouxe essa vida. Aleluia. E mesmo os profetas que morreram. Como? La vie éternelle a vida inteira ele quando morria no dia da morte. A nossa diferença nesse tempo, não vou te mentir, aquele ladrão que estava na cruz, a família sabia que esse ladrão foi no inferno, porque no pequeno minuto que ele ia morrer, ele acolheu Jesus. O ladrão no outro lado ofendia. Ele disse ao Jesus, ouça a palavra, disse, tu está ofendendo, nós vocês somos ele é uma pessoa que disse a Jesus, no dia que reinar, pensa em mim. Jesus disse, é somente hoje estarei contigo em paraíso. Agora pensa o seu amigo que sabe que ele rouba, pensa a sua família que sabe que ele temeram porque aquele filho foi no inferno. Mas no pequeno ele se converteu. É próprio Deus. Não entra no julgamento dos pagãos. Esse mistério é próprio Deus. Amém. 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 Amém.
Est-ce que ça vous qui concerne la paix? Será que alguém que está ouvindo conselho? Não estás a jejuar. Deus sabe. Aquele que ele escolheu. Da eternidade. No tempo marcado. Vem entrar no reino de Deus. E quem tu representa no reino de Deus passa. Quem Deus criou seu terra te chamou ou tu é conselheiro de Deus. Outra pessoa que tornou conselheiro de Deus. E o próprio Deus que não é conselheiro é mestre. Faz as coisas que ele quiser. Escolhe as coisas que ele quiser. E faz coisas que ele quiser. E deixa Deus que entra no seu campo em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Mistério que Lola est à l'instant. Mistério de ir no reino de Deus é próprio Deus. Outra pessoa parece. O reino de Deus não vai entrar. Glória. Amém. Amen. Amen. Yokangai. Tofongoli. Vamos abrir. La vie éternelle. E quero te mostrar como que a pessoa adquire a vida eterna. La vie éternelle. A vida eterna, em breve, é Deus na forma de espírito dentro do homem. Deus na forma de espírito. Quando ele criou Adão, era estátua. Quando ele soprou, aquele fôlego, ele que fez com que Adão tornou uma pessoa viva. Quando ele cometeu aquele fôlego, a vida inteira é Deus dentro do homem na forma do espírito. Quando ele entra, como que acontece? Vamos ler no livro de João. João 5. 14. Banda 20. Começa no 20. Jean 5, 20. João 5, 20. Jean chapitre 5, na bandina verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. A pessoa que dá essa vida naquele que ele ama. Amen. Il y a un habit comme ça, il y a grâce. É problema da graça. Grâce é Nzambe yemoko. A graça é o próprio Deus. Alléluia. Abia pesa ngona oye alingi. Ele dá naquele que ele ama. Continue. 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Quand vous avez la vie éternelle, quando tu tem a vida eterna, o julgamento não vai estar dentro de ti. Porque a pessoa que tem e esse espírito vai fazer com que tu demora neste mundo. Tu vai morrer, mas vai demorar a eternidade com Deus. Tu vai junto com Deus. A pessoa que tem a vida eterna, ele vai demorar com Deus. Mesmo no corpo pode morrer, mas com Deus ele vai demorar para sempre. Será que estás a compreender essas coisas? Continue. 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Continue. 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Bazora la vie éternelle. Adquire-se a vida eterna. Não é bíblico. La vie éternelle. A vida inteira. É semente que Deus que coloca. La vie éternelle, a vida inteira, adquire-se no caminho da palavra. Essa palavra que não estás a ler sozinho. Essa palavra que vão te pregar. Vai vir na igreja. Ou o irmão está em casa. Aquele irmão que tem poder de Deus dentro. Aleluia. Amém. E vou te dizer.
adquire-se la vie éternelle. a vida interna. Église yo se peut ça en côté. Nem toda igreja que dá. Église va rotar en combo Jésus. A igreja pode citar o nome de Problème c'est la Jesus. sémence. Problema é do semente. Só que église wana. Se esta Basa la igreja sémence ensemble té. não tem semente de Deus, Bater a combo ensemble. ele prega o nome de Mais, Deus. Mas Kati nango. dentro Sémence dele exate. não há Parce semente. que mon Bible yo. Deve essa Bíblia Catholique passa nango. católica Protestant também passa nango. tem. Protestante também Bango pe tem. basa la force ba lobela la Ele vie também tem a éternelle. sua maneira de falar Yo vida mana catholique so eterna. muta Por kufi. isso é católico Ba ye ba sal quando babi. vem, ele faz Molimo ne evana na o seu kimia. espírito fica em Só que paz. ça est vrai. Afinal de contas, é Jamais Deus. muta oza kufi. Jamais pessoas que Se estão ma bosali prier. morrendo, depois fazem C'est là bango. oração. Segundo Ba muta eles, kufi ba ye ba sali pessoa prier. vem fazer oração Molimo ne evana na e o seu kimia. espírito habita em paz Basal bikila kila na e bango. fazem isso. Et ça est règle grave. É erro grave. Selon parole. Segunda palavra, Só que muta sa se kufi. a pessoa já Et si ni morreu, pona ye. acabou para ele. Só que yambaka Yesu. Se ele acolheu Glória a Jesus, Deus. glória a Deus. Só yambe Yesu te. Se não acolher Prière Jesus, nyoso basala toda kasima muta oração que kufi. faz quando a Et pessoa ça morre sans effet. está sem efeito. Alléluia. Et ça sans effet. Está sem efeito. Mutu ye moko. A própria Tango aza na pessoa, vie. quando está de Il vida, faut écouter na parole. tem que se encontrar com a palavra. Bible so banini. O que a Bíblia Na está Romains dizendo? 10. No Romano Pega 10. Romains 10. Leia Romano 8, 10. 9 a 8, 10. 9 a 10. Alléluia. Parole. Palavra Yango ndeza semence. é que é semente Oye pesaka vie. que dá a vida. Parole soko eteyami. A palavra quando Même se frère prega, songolo ake mesmo maison irmão maison. tá em casa, Même em casa, sœur. mesmo irmã Oyo ayamba Yesu. que acolheu Jesus, Azana makoki ya koteya pe muta yamba que Yesu. tinha a capacidade de pregar, a pessoa acolheu Yango eza Jesus. mabe. Por isso, Yo yamba Yesu que oteya bato oteya não bato nini. acolher Jesus, tem que pregar, a pessoa tem que Il faut pregar o yamba quê? no Yesu ye Tu tem moko. que acolher Jesus. Parce que oza na vie. Porque tu tem a Oh, vida. eza na vie, Aquele que e tem onde a a pessoa vida, na vie. ele que dá vida. Amém. Nanga solo amen. Élisée Eliseu ou bien Élie. ou Elias Alalelaki mwana. dormiu por cima de Mwana zongi na bomoi. criança voltou Parce a que viver. Élie azaki na vie. Porque Elias tinha Tango alaleli vida. mwana. Quando dormiu por cima da Akoti criança, tifi kati na mwana. voltou a vida dentro de Chrétien criança. aza la vie éternelle. Cristão que tem a Ye vida nde aza na makoki eterna. ya koteya pe mutu. Ele que tem a Po mutu aza la capacidade de vie pegar a éternelle. pessoa para a pessoa ter a Na vida moyen eterna. nini? Em que maneira? Na moyen ya parole. Em maneira de palavra. Alléluia. Amém. Avant tokota wana Jean Antes 3. de João João 3, 3:6. João 3:6. Toka elikambo Yesu E alobi. vamos ouvir que Jesus disse. Est-ce eza na mutu mo alinga la vie éternelle azali Você awa? tem uma pessoa que gosta da vida interna. Nzambe alingi yo yango te Matthieu esungo. E Koma Deus kama que na gosta tá te pregar essas pregações para te tolingi ajudar. église aloyenge te. Queremos que tu não venha na igreja com aventura. Ozoya olingi a prier mais Tá vindo oza na igreja só fondé na base ya vie chrétienne quer te. a pregação, não quer a fundação na vida de cristã. Jean chapitre 3 verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Amen. Bilongo mbale ezalia. Há duas Abi coisas. oya botami na nchoto. Isso aquele que se nasceu na carne Aza muta nchoto. é pessoa de Oya carne. botami na E esprit. que se nasce no Aza muta espírito. esprit. E é pessoa de So ndenge espírito. nini babotamaka na E como que se esprit? nasce Neni espírito? babotama na nchoto. E como que se nasce Na em nchoto carne? eza papa na E mama. carne é pai e mãe Baboti yo. de nascer. C'est ça nchoto. Assim que é Na carne. esprit. Mas espírito. Pokoma ozwa la vie Para tu éternelle. tem a vida Eza na inteira. condition. Também tem a condição. Mata likolo. Sobe. 3, 4. 3, 4. Alléluia. Mata likolo. Karanaji. 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Ah, place nanga tozwa. Abi soki muta botami Disse se a pessoa quando Longo nasce, mibale. duas na coisas. mai Na água pe na molimo. e no Longo espírito. mibale. Duas coisas. Mai eza mai ya batemi te. Essa água nem é água do Abi batismo. soki muta botami na Essa mai pessoa te. quando não se nasceu na Mai eza água. mai ya batemi to Essa Yesu água nem é aloba. água de batismo que Jesus Mai disse. oyo eza biso muta Essa botami água na diz, mai. se a pessoa nasce Essa na parole. água,
Et a palavra. La vie éternelle. A vida Parce eterna. c'est la parole. Adquire-se no caminho da palavra. Parole nde. A palavra. Yango de pesa ka semence É que wana. dá esse semente. Na koyeso vérité. Vou te dizer a Linga ka verdade. parole. Amém a palavra. Tanga ka parole. Leia a palavra. Parce que parole Porque a yango de palavra semence. é que esse Église semente. benga mi église. A igreja que Soit foi pasteur à ensinada parole. é que se Pasteur a prega benga a mi palavra. pasteur. O verdadeiro Soit terre à pastor. parole. Se ele prega a Pasteur a palavra. fondé le bikila qui les angatina. Pastor que sentou Parole nos exate. rituais, não tem Anza palavra. ensemble te. Ele não é de Deus. Glória. Au parvient aux amis, selon ce qui est dit, l'Écriture. Bénis Jésus-Christ, soit mort dans notre vie. Parce que la vie est au combat des arts, bien choisi. Donc, les arts, si à mon boulot, si les arts, si à ça, aïe, ou après ça va bien. La gloire n'a pas vivre. La vie n'a rien. Et là, ça n'est jamais. Mais la parole est. Donc, parole est terre. Yo, tu parole. Premier point. On fait une décision dans mon thème. C'est
Parce que
Amen. La vie éternelle. Tout le corps qui capte la moto. Et sur la âme. Et sur la esprit. Tamaro. Mais quels sont les Primeira carta de Coríntios 5, 23. 23. Vamos terminar aqui e depois vamos fazer oração. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Queremos que primeiro saibamos isso aqui. Porque esse tipo de demônio combate. Não é como de brincar com ele. Se tu não acolher Jesus, não entra na profundeza. Se tu compreender isso, vai mexer no mundo das trevas. Amém. Amém. Vamos fazer leitura. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah! Ce que vous pouvez avoir la vie éternelle de votre caractère. C'est la préparation de Seigneur. Et j'ai prié. Ça veut dire Alléluia. Alléluia. La just
j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La vie éternelle. Si pasteur Potiphar la trésor du tous aux veut commencer ou en soit ils vont te libérer au nom de Jésus. Le cœur te dit la vie éternelle. La vie éternelle est dans l'influence, le corps, l'esprit, langage, tu vas te faire force, tu vas ton caractère. On des personnes en vie. Tout à fait haut. On des personnes en vie. Autre cause. Parce que la vie éternelle apporte-moi la lobby. Son inhalation vivre. Lazare a besoin. Va prier ton consala. Est-ce que tu as oublié ça? Mais Atali Walbi, mais on est sangat. Est-ce que c'est il faut la quitter. La vie éternelle
éternelle, eza Yesu kati na yo. Eza yo konviva sur te comme Yesu. Eza yo kotambola te comme Yesu. Comme Yesu kati na yo. Et compensation au succès. Ya wamoni tant ton compte à la dépense. Na pensée au sous. Vie échoua kate. Vie échoua kate. Moutaza la vie éternelle. Attends le simité. Lobe ko simba. Parce que fiance wana. Na Yesu kati na ye. Yesu atela ko échoué. Yesu atambola liko na mai. Loko atambola liko na mai. Yesu asala ba miracle. Loko asala ba miracle. Fiance ya la vie. Gloria. C'est ça, avantage à la vie éternelle. Avantage de Dieu, évidemment. Et puis son vie à prier. Votre vie de oração. Vai admirar você sozinho. Quer dormir o sono. E você vai começar a orar. Ou eu vou começar a adorar. Você vai compreender. Em vez de meter a ânsia dentro do seu coração. E forte da vida inteira você fica na ânsia. Você vai colocar ânsia. Ou vai impedir essa coisa. Mesmo a ânsia vie éternelle. Et voilà qu'ils sont là. Asa mutu. Asa latana ye. Aleke na mabe. Asa cha confesse pas ya. Ya mutu. Seja amaldiçoado que está confiando no homem. Existe. Mesmo a pilha fica fraca. Yes. La vie éternelle. Et ça, la première journée. Donc, sous Ata et moi, au Fokate. Mais, au monde en attendant au boyer, à consoler. Au consoler, c'est pas Nicoya. Bah, bah, couper la basalia. Où il passe dans mon thème, dans le mot qu'il est souki. On va coller la parole. Mais, c'est ça, mon tension, Karasalia. Nangina Yebi, ça me demande la vie éternelle. Et ça pour l'âme. Soki eza kati na yo ata lelo te lokola vie eza Yesu ata lelo te lobi okopambola ata lelo te lobi okobonga ata lelo te lobi ekosimba parce que eza kati na yo eloko motuya sala examen de conscience est-ce oyamba Yesu wana será que tu acolhes Jesus? Será que essa vida está dentro de ti? Se já saiu, volta a Jesus. Volta a Jesus. Deixa a aventura. Deixa de nos mentir. Volta a Deus. Fala a Deus. A sua vida foi destruída. Agora volta em ti. Terminamos aqui. É capaz de abrir grandes coisas. Santifier, prier santifica o coração. Faz uma oração. Durante 2 minutos para essa pregação. Ora em nome de Jesus. Diga a Deus. Nessa pregação, será que tu acolheu Jesus? Será que tu acolheu Jesus? Será que Jesus está dentro de ti? Ou que te ajudar na palavra que vou falar? Ajoelha. Fala e segue as minhas palavras. Será que na sua vida ama Jesus em relação a todas as coisas? A vida inteira vai te dar experiência de amar Deus. E tem influência nisso para vir na vida inteira, mas nesse mundo também vai te ajudar. Seigneur Jésus-Christ. Fala Senhor Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Fala Senhor Jesus Cristo. Eu anego Satanás. Anego tudo do mundo. Acolher-te. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Venha na minha vida. Eu anego o mundo. Anego Satanás. Perdoa-me em tudo que eu fiz. Aceito que tu és Salvador. E o Senhor da minha vida. Morreste para mim. Venha na minha vida. E convido, venha na minha vida. Eu acolhi-te. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro de vida. Em nome de Jesus. Silêncio, pastor, vou fazer oração.
et l'on motona toza na la vie éternelle au moins ce qu'on kati na biso tika osala biso grâce baye oyo batikaki nzela wana bazonga na nzela bo bayamba yo te bayamba yo pesa biso sur la vie éternelle baba prier ton ça et tia confusion dans le monde éternel et puis la vie éternelle c'est za kati na biso eza vie na yo lokolo yo oshuaka te tokoeshoe te mpe kati na mokilo la béni moko na moko tika message oyo epesa vie et puis na déclaré motu nyonso ayeki na problème azwa réponse na ye na nkombo na Jésus Christ amen tobetombo na nkombo applaudissez de Jésus tovandi